100 vezes mais o efeito da maconha, que vicia rápido, que também mata rápido. As drogas K, também conhecidas como drogas zumbi, pelo jeito que deixam os usuários, têm preocupado especialistas em saúde e segurança pública. Elas surgiram nos Estados Unidos a partir de pesquisas sérias que poderiam trazer muitos benefícios à sociedade. Mas aí, algo deu errado. E a substância caiu no mercado clandestino e a consequência são imagens difíceis de ver. No segundo episódio da nossa série especial de reportagens, você vai conhecer mais sobre a origem e o potencial devastador da droga zumbi. A palavra fármaco vem do grego. Pode significar tanto remédio como veneno. A diferença é a dose. E o risco é quando a situação foge ao controle. Foi o que houve com as drogas K. Segundo esse professor de toxicologia e especialista em ciências forenses da PUC-Paraná, as drogas K foram criadas acidentalmente em laboratórios de indústrias farmacêuticas há pelo menos 3 décadas. Como se trata de moléculas de fármacos que foram desenvolvidos por algum pesquisador, e esse pesquisador normalmente ele publica o resultado dele num periódico científico. E aí muitas pessoas podem ter acesso a essa informação, de modo que pessoas aí, talvez não tão bem intencionadas, podem vir a produzir estas substâncias. A fórmula foi parar no mercado clandestino, que passou a usar outros produtos para potencializar os efeitos alucinógenos. A ketamina, por exemplo, é um anestésico de uso veterinário e que traz riscos seríssimos à saúde humana, provocando até convulsões. O fentanil também é um anestésico e é liberado pelas agências de saúde, mas o uso é totalmente restrito. Estudos indicam que mais de 300 substâncias diferentes já foram identificadas em amostras da K pelas polícias científicas do mundo todo. Por isso, ela é tão perigosa. Tem muitas coisas que a gente ainda desconhece, porque é uma droga nova que está surgindo, mas todos os estudos e as observações têm demonstrado o risco e a gravidade, que cada usuário chega, podendo ser até a morte. K2, K4, K9, Spice e Special K, nomes derivados do mesmo entorpecente. De acordo com a farmacologista, o que muda é a maneira como ele é consumido. Pode ser em papel, borrifado com a substância e colocado embaixo da língua, inalação de um pó semelhante à cocaína ou na mistura de ervas, inclusive com mato seco para fumar junto com o cigarro. Como se fosse chave e fechadura. Então, no nosso corpo, a gente tem as fechaduras e a droga ela atua como se ela fosse a chave. E quando ocorre a ligação dessa droga, então esse efeito ele é muito potencializado. Então, as sensações, elas são superiores, elas são maiores do que o paciente ou o usuário já experimentou. A origem nas pesquisas em laboratório levou a droga K a ser chamada de maconha sintética, dando a ilusão de que seria menos prejudicial ao organismo. Eles encontram no nosso organismo um receptor conhecido como CB1, que é o receptor canabinoide. A diferença entre o canabinoide sintético e o canabinoide natural é a potência. Cabe lembrar que a própria maconha já é uma droga que pode levar a quadros de esquizofrenia, quadros de paranoia e muitos transtornos psiquiátricos, Então você imagina isso potencializado através não só desse substrato da maconha, mas também desses produtos agregados. A composição da droga ainda é desconhecida. O principal ingrediente é um líquido transparente criado em laboratório. O que se sabe é que a K supera em até 100 vezes os efeitos da maconha, causando paralisia no corpo, desconectando o usuário da realidade e provocando uma espécie de apagão.
Longe de ser remédio, a droga K é um veneno poderoso capaz, por exemplo, de transformar a pessoa numa espécie de zumbi. Ele não responde a estímulos, ele não consegue raciocinar, ele só fica respirando, como se ele estivesse no estado vegetativo. A paranoia também pode vir combinada com aumento da frequência cardíaca, convulsões, ataques de raiva, insuficiência renal e, em alguns casos, até a morte. Quando isso entra no nosso corpo, o nosso corpo ele começa a gerar um mecanismo de recompensa e um mecanismo de produção de mais receptores, que é com quem a droga interage no nosso corpo. Então, por exemplo, se na primeira vez que ele usou, ele teve um efeito que foi 100 vezes mais potente, né, do que a maconha, um exemplo, nas próximas vezes que ele utilizar, esse efeito não vai ser tão grande, então ele aumenta a quantidade. Dependendo dos casos, até logo nos primeiros usos dessa droga, ela já pode levar à morte por overdose. Esse homem, que prefere não se identificar, correu risco. Usou a K algumas vezes e lembra bem da sensação. Ela aumenta a sensibilidade corporal, de pele, de calor, de frio, distorce a audição, visão, né? A galera fala que sai do corpo, né? Literalmente você sai do teu corpo. Né? Você achou que pudesse passar mal quando você usou? Sim. Várias vezes. Uma roleta russa em troca de um pico de prazer artificial. A droga zumbi pode viciar já na primeira vez em que é usada. Enquanto você ainda está com o alto nível do uso, né, na mente, ela é boa. O problema é quando ela vai diminuindo, né? Daí começa a vir frequências cardíacas muito aceleradas. Né? Os canabinoides naturais, eles são capazes de causar dependência, né? Mas o canabinoide sintético, a capacidade de desenvolvimento de dependência é maior. Por ser uma droga sintética produzida em laboratório, as pessoas acham que ela é menos nociva, né? A pior droga é aquela que a pessoa está usando. Nós estamos estudando aquilo que nós estamos tendo contato no momento. Como ela vem chegando aqui nesses últimos 8 meses, 1 ano, que ela vem aparecendo com mais frequência, nós ainda estamos correndo atrás, né? A ciência correndo atrás para descobrir maneiras de nós tratarmos esses pacientes. Na última reportagem da série especial sobre as drogas K, você vai acompanhar relatos de usuários que sobreviveram ao vício. Como o sistema de saúde está preparado para atender essas pessoas? Como buscar ajuda? E qual o caminho para evitar que a K se espalhe ainda mais?